Olá! Na aula anterior, vimos a elaboração do Estatuto Social, bem como os direitos e deveres dos associados, dando continuidade ao conteúdo, veremos agora nessa aula, aula de número 10, como administrar as finanças das cooperativas e associações. Então vamos lá? Vamos iniciar pelo objetivo da nossa aula, que é apresentar os principais instrumentos que auxiliam na gestão financeira de uma associação e de uma cooperativa, dando destaque aos tributos que incidem sobre essas atividades. Cooperativas e associações são organizações sociais filantrópicas, ou seja, não visam lucro e têm objetivos sociais. Por esse fato, muitas pessoas acreditam que essas entidades não precisam cuidar de suas finanças e de seu dinheiro, não necessita de uma administração. Nessa aula, resumiremos os aspectos mais importantes das finanças e das cooperativas e associações. Bom, iniciaremos falando sobre o capital social. Quando pensamos em abrir qualquer negócio, a primeira pergunta que nos vem à mente é sobre o quanto de capital será necessário, ou seja, quanto de dinheiro iremos precisar. Na constituição de uma cooperativa, esse dinheiro é chamado de capital social, uma vez que capital social é o valor em reais que os membros investem na entidade ao associar-se. Todo o capital social é dividido em partes, que são chamadas de cota-parte. As cotas-partes são a parcela do capital que cada associado investe na entidade. Essas cotas devem estar descritas no Estatuto Social que foi aprovado pelos seus membros. Apesar de que a cooperativa se constitui como uma propriedade coletiva, as cotas-partes são de propriedade privada. A cooperativa não pode ser vendida nem comprada, mas as cotas-parte podem ser vendidas a outros cooperados. Vale a pena destacar que deve ser respeitado o limite máximo de cada cooperado, que só pode ter no máximo 1/3 das cotas-parte da cooperativa, conforme estabelecido na lei das cooperativas. Por essa razão, o fundo social também é chamado de fundo divisível. Por um outro lado, cabe destacar a existência de fundos indivisíveis, ou seja, que não podem ser divididos entre os membros por serem de propriedade coletiva da cooperativa. E existem 2 fundos desse tipo que são obrigatórios para todas as cooperativas. É o que vemos nesse slide. O primeiro deles é o fundo de reserva, que recebe 10% das sobras líquidas do exercício social, ou seja, da diferença entre o que foi recebido e o que foi gasto. É o que é chamado de sobras. Sobras é o mesmo do que o lucro nas empresas privadas. 10% são separados para construir uma reserva da cooperativa para fins emergenciais. O outro fundo é o Fundo de Assistência Técnica e Educacional e Social, que recebe 5% das mesmas sobras que foram utilizadas para calcular o fundo de reserva. Este fundo é destinado à prestação de assistência aos associados e seus familiares e também, se tiver determinado no estatuto, aos empregados da cooperativa. Se a cooperativa quiser, outros fundos também podem ser estabelecidos, desde que tenha aprovação em assembleia, como, por exemplo, um fundo de benefícios sociais para as férias, 13º retirado para funcionários, gravidez dos funcionários, dentre outros. Devemos deixar bem claro que a decisão sobre a divisão ou não das sobras cabe à Assembleia Geral, bem como vimos nos princípios cooperativistas. É importante lembrar que após o pagamento de todos os impostos, taxas e a constituição dos fundos, as sobras podem ser distribuídas proporcionalmente aos cooperados. Se tivermos despesas maiores do que as receitas, teremos prejuízo. A Assembleia Geral pode resolver utilizar o fundo de reserva para cobrir o prejuízo ou dividi-los entre os cooperados na mesma proporção da utilização de seus serviços.
Estamos falando de sobras e prejuízos, mas você deve estar perguntando, de onde vem o dinheiro para manter as cooperativas? Qual é a sua fonte de receita? De onde vêm os recursos financeiros para a sua manutenção? Então, considerando que receita é o somatório de todos os recursos financeiros oriundos das atividades profissionais de uma organização, a principal receita das cooperativas é a taxa de administração ou serviços que elas cobram dos cooperados. De todas as operações que o cooperado faz, a cooperativa retém um percentual sobre o valor negociado. Por exemplo, uma cooperativa agropecuária, a taxa incidirá sobre o valor de venda dos produtos, seja leite, algodão, café, entre outros, ou sobre o preço pago pelos insumos, sementes, adubos, ferramentas, etc., quando são comprados pelos membros. Também, nesse caso, pode existir as taxas que são cobradas para o armazenamento e ou beneficiamento de produtos entregues pelos cooperados. Por isso, destacamos a importância da contabilidade para as cooperativas, para que se mantenha todo este processo funcionando. É necessário que as cooperativas mantenham os serviços de contadores habilitados dentro do seu corpo técnico. A elaboração das demonstrações contábeis em cooperativas se diferencia das aplicadas em outros tipos de empresa. O principal motivo dessa diferença está no fato de que as cooperativas até podem ter sobras financeiras, mas não têm o lucro como objetivo. Você lembra das aulas anteriores? Sendo assim, as principais demonstrações contábeis de uma cooperativa serão realizadas pelo contador. São elas. A primeira delas é o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, evidencia-se a estrutura patrimonial da entidade, ou seja, a composição de seus bens, direitos e obrigações. Ele é dividido em dois lados, que devem ser exatamente iguais no que se refere aos valores monetários. Do lado direito, temos a origem dos recursos financeiros, chamados de passivos. Do lado direito, temos a origem dos recursos financeiros, chama-se de passivos, que podem ser formados por capital próprio dos cooperados, capital social, fundos e sobras, e também capital de terceiros, dívidas com fornecedores, empréstimos bancários e contas a pagar. Já do lado esquerdo, temos a aplicação desses recursos, que é chamada de ativo, em bens que podem ser imóveis, equipamentos, mercadorias, dinheiro em caixa, etc. E direitos, é formado por bens e direitos. Do lado esquerdo, temos a aplicação desses recursos, chamado de ativos. Ativos em bens, que podem ser móveis, imóveis, equipamentos, mercadorias, dinheiros em caixas, etc. E formado também por direitos, que podem ser duplicadas a receber decorrentes de vendas a prazo, conta corrente no banco, dentre outros. Temos também as demonstrações das sobras ou de perdas da cooperativa. Demonstração de sobras ou perdas, este é um relatório que demonstra explicitamente o resultado alcançado pela cooperativa em determinado período. Esse resultado pode ser composto por sobras, que são receitas maiores que despesas, ou pode ser composto por perdas, que é nas situações em que as despesas são maiores que as receitas, originadas de atos cooperativos. Apesar de sempre falarmos que o objetivo da cooperativa não é o lucro, a palavra lucro aparece na figura do slide a seguir, desse slide, desculpa. Isso acontece pela seguinte razão: seus atos cooperativos, ou seja, suas atividades fins previstas no Estatuto Social, prestadas aos associados, as cooperativas realmente não podem visar o lucro, tendo apenas sobras. Mas quando acontece os atos não cooperativos, ou seja,
aqueles praticados entre cooperativas e pessoas físicas ou jurídicas não associadas, as relações comerciais visam ao lucro. Por esse mesmo motivo, tem uma incidência de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido. Outro aspecto importante para a cooperativa é o registro e a apuração de todos os custos e as despesas associadas às atividades fim da cooperativa, facilitando o próprio processo de fixação do preço, venda dos serviços e mercadorias. Vamos falar agora sobre tributos. Mas você sabe o que são tributos? Com certeza você já deve ter pago vários ao governo, do seu município, estado ou até mesmo ao governo federal. Quando você vai a uma loja e compra uma roupa, está pagando um tributo sobre o preço da roupa. Nesse caso, você está pagando ICMS, ou Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Os tributos são as principais fontes de receita do governo. Elas podem ser divididas em contribuições, taxas e impostos. No caso da cooperativa, não poderia ser diferente. Ela paga vários tributos ao exercer suas atividades, com uma ressalva em relação aos impostos de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. Apresentaremos agora os principais tributos. Os principais tributos de uma cooperativa são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que são contribuintes aquelas cooperativas que beneficiam, ou seja, transformam matéria-prima in natura em produtos processados. Esse imposto é pago ao governo federal e seu valor varia de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial o produto, menor a taxa do IPI. Temos também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Toda vez que a cooperativa vende mercadoria, ela deve pagar o ICMS. Ele é um imposto do governo estadual e sua taxa varia em função do produto e do estado. Se a cooperativa trabalhar apenas dentro do seu município, ela não precisa de pagar esse imposto. Temos também o PIS, que é o Programa de Integração Social. Nesse caso, toda cooperativa deve recolher 1% sobre a folha de pagamento de seus funcionários ao governo federal a títulos do PIS. E em caso de atos não cooperativos, ela deverá pagar 0,65% sobre o valor da receita conseguida através desses atos. Temos também nesse slide o imposto CONFINS, o tributo CONFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Nesse caso, as cooperativas são isentas do pagamento da CONFINS no que se refere aos seus atos cooperativos. E por fim, nesse slide também temos o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse caso, no ramo das cooperativas, esse imposto só incide sobre os atos não cooperados. No próximo slide, temos também o imposto de renda, que também só incide sobre os atos não cooperados. Temos o INSS, que nesse caso a cooperativa deve recolher 20% do salário de cada cooperado para repasse à Previdência. Temos também o ISS, que é o imposto sobre serviços, e é um imposto que é pago aos municípios e incide sobre a receita operacional da cooperativa com a prestação de serviços. Em geral, essa receita é o valor da mensalidade, que é a taxa de administração recebida sobre cada associado. E por fim, temos o FGTS, que é o Fundo da Garantia por Tempo de Serviço,
Nesse caso, toda cooperativa deve recolher mensalmente 8% sobre a folha de pagamento de seus empregados. Esse valor é depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal e pode ser sacado pelo empregado em situações de aposentadoria, demissão sem justa causa, assim como acontece, né, no exemplo de qualquer outro empregado, né, de qualquer alguém. Assim como acontece, deixa eu voltar. Esse valor é depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal e pode ser sacado pelo empregado em situações de aposentadoria e demissão sem justa causa, assim como acontece com qualquer outro tipo de empregado. E é isso, gente. Na próxima aula veremos um passo a passo sobre a montagem de uma cooperativa, bem como algumas considerações importantes sobre a administração das cooperativas. Então, nos vemos até lá. Um abraço.